Você já imaginou o que acontece quando um chefe de gangue descobre, tarde demais, que mexeu com a pessoa errada? Em um mundo onde sombras podem ser mortais e um simples envelope pode selar seu destino, vamos mergulhar em uma história de vingança implacável e habilidades ninja que desafiam a realidade. Prepare-se para uma jornada eletrizante, cheia de ação e mistério, onde cada segundo pode ser o último e a justiça é entregue de forma brutal e implacável. Fique conosco para descobrir como a fúria de um guerreiro ninja pode transformar o caos em retribuição. Seja bem-vindo ao canal dos filmes tecnológicos. Tudo beleza? Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Valeu! Em Osaka, um jovem chefe de gangue Yakuza está fazendo uma tatuagem tradicional nas costas, mas isso dói muito e ele fica zangado com o velho tatuador. Ele acha que o velho não sabe o que está fazendo, mas o velho acha que talvez ele não esteja preparado para a tatuagem. O membro da gangue fica irritado e aponta sua arma para o velho, ameaçando arrastar para cima dele. Enquanto isso, um dos homens da gangue chega com uma carta e, ao abri-la, sai areia preta de dentro. Vendo isso, o velho fica assustado porque se lembra de um homem que recebeu um envelope assim antes e logo depois foi arrastado para cima. Os membros da gangue acham que ele está louco, mas de repente a cabeça de um homem é separada do corpo. Todos ficam assustados e sacam suas armas, ouvindo algo se movendo pelo quarto e começam a atirar, mas são mortos por lâminas voadoras e shurikens. O chefe é deixado por último e implora por sua vida, mas o velho diz que é inútil antes que suas mãos e cabeça sejam cortadas. O velho então vê um ninja emergir das sombras como um fantasma antes de também ser arrastado para cima. Na sede da Europa, localizada em Berlim, o agente Ma se encontra com seu chefe, Han, sobre a pesquisa dos clãs ninjas. Ele não acredita que esses grupos existam, mas Mike mostra evidências citando vários assassinatos ao redor do mundo e ligando-os ao clã Ozanu, que sempre usou 100 libras de ouro ou seu equivalente para pagar por seus assassinatos nos últimos 1000 anos. Depois, vemos um jovem chamado Rizo, após lavar suas roupas. Outro cliente entra pedindo ajuda para dobrar seus lençóis, mas Rizo percebe suas verdadeiras intenções e pergunta de qual clã ela é. Ao ouvir isso, ela o ataca, resultando em uma longa luta entre os dois. O dono da lavanderia ouve a confusão e, quando chega, vê sangue saindo de uma das lavadoras. Ma e Ryan vão almoçar e Ma mostra a ela documentos escritos por um agente da KGB que falou sobre os 9 clãs ninjas e seus assassinatos. O agente foi expulso da agência por isso, levando Ryan a finalmente acreditar que Mika está certa. Rizo volta para casa, onde a faxineira diz que teve que se mudar para o apartamento dele devido a um problema de aquecimento. Ele verifica se todas as suas armas ainda estão intactas e se lembra de sua infância brutal, crescendo como órfão entre outras crianças, como membro do clã Ninja U, treinado desde cedo na arte do assassinato. Ozu o ensinou a destruir suas emoções para se tornar uma máquina de matar. Rizo se tornou o discípulo estrela de Ozu, que deu atenção especial ao seu treinamento e o puniu quando ele falhou, como quando ele não conseguiu andar silenciosamente pelo chão de uma prancha. Rizo nunca estava sozinho porque havia um jovem chamado Kenui que cuidava de seus ferimentos e mostrava gentileza. Para continuar sua investigação, Ma vai falar com a esposa do agente da KGB que escreveu o documento. Ela conta que depois que seu marido publicou o relatório, as coisas mudaram. Ela instalou muitas câmeras e luzes ao redor de sua propriedade. Ela lembra que um dia um jovem veio visitar seu marido e depois que ele saiu, pela primeira vez ela viu medo nos olhos de seu marido. No dia em que ele foi arrastado para cima, as luzes se apagaram de repente e ele desapareceu. Ela agradece a Ma por se interessar pelo trabalho de seu marido e lhe dá um recipiente com os arquivos de seu marido, incluindo uma fita de vídeo. Ma assiste aos homens lutando e vê o rosto de Rizo, se perguntando quem ele é. Enquanto isso, Rizo está aprimorando suas habilidades, lembrando de todo o seu treinamento brutal para se preparar para a batalha que se aproxima. Ele se lembra de uma sessão de sparring brutal com o colega ninja Teshi, quando foi imobilizado e gritou de dor. Ozanu disse que não era dor e usou uma técnica para fazer Rizo se contorcer de dor real, permitindo que o garoto sobrevivesse à noite. Rizo estava com dor, mas conseguiu se acalmar. Na manhã seguinte, Ozu o encontrou meditando, orgulhoso de seu discípulo estrela. Mika
Mika está profundamente envolvido em sua pesquisa quando um agente de assuntos internos vem visitá-lo. Ele começa a questionar a estabilidade mental de Ryan, insinuando que sua carga de trabalho pode ser demais. Ryan também faz uma visita e percebe que está sendo avisado para se manter longe dos clãs e decide pisar com cautela. Mas volta para casa, liga todas as luzes e começa a ler os documentos do clã, aprendendo sobre seu passado. Rizo lembra da garota Kenui, que era muito diferente dos outros ninjas, gentil e carinhosa, e de como ele começou a se apaixonar por ela. Um dia, durante o treinamento, Kenui foi ordenada a cortar seu oponente derrotado, mas ela se recusou. Por isso, Ozu a cortou no rosto como punição. Naquela noite, Rizo saiu escondido para ver Kenui, que estava presa em uma gaiola ao frio, e deu-lhe água com um canudo. Algumas noites depois, Kenui tentou fugir do complexo. Rizo a avisou que Ozu a encontraria e a arrastaria para cima, mas ela o beijou e pediu que ele fosse com ela, mas Rizo recusou. Então ela sozinha escalou os altos muros para escapar. No presente, Rizo recebe uma missão com a foto de Mika. Mika está indo para casa quando Ran a encontra em segredo. Ele avisa que as coisas estão ficando sérias e lhe dá uma arma, dizendo para ela se cuidar. Quando ela chega em casa, vê seu quarteirão inteiro sem energia. Com apenas uma lanterna, ela entra nervosamente e encontra um envelope lacrado esperando por ela. De repente, ela é atacada, mas outro homem mascarado começa a lutar contra o ninja no quarto, defendendo Mika. O ninja, usando uma kusarigama, vence matando seu oponente antes de desaparecer. Mika ouve uma voz das sombras dizendo que mais ninjas virão atrás dela, mas que ele pode ajudá-la. Rizo então sai das sombras, mostrando seu rosto. Mika diz que viu seu rosto em uma câmera de segurança lutando contra um ninja, revelando que ela sabe um pouco sobre o mundo dele. Rizo sente outros ninjas se aproximando, então leva Mika como uma sombra silenciosa pelo quarto. Rizo lembra daquela noite em que Kenui foi capturada e trazida de volta ao complexo. No dia seguinte, ela foi amarrada a um poste para enfrentar a pena de morte. Ozu ordenou que Teshi completasse a execução, arrastando Kenui para cima diante dos olhos de Rizo. Mika e Rizo estão na estrada, e ela tenta descobrir quem é Rizo e nota que seu clã está atrás dela, mas não sabe o motivo. Rizo então se lembra de seu primeiro assassinato. Naquela noite, as coisas deram errado. Ele recebeu a missão de arrastar para cima um homem e devolver seu relógio como prova. Rizo confrontou o homem no banheiro e cortou seu pescoço com uma faca, mas o homem maior mal reagiu. Rizo foi forçado a lutar pela sua vida, eventualmente derrubando o homem maior. Depois disso, ele se encontrou com seu clã no telhado de um prédio e mostrou o relógio a Ozano como prova. O líder então deu a ele um último teste para provar sua lealdade: arrastar para cima outro Kanu, um discípulo que tentou escapar do clã. Rizo, lembrando de Kenui, usou sua karama para morder Ozu no rosto. Então, outros ninjas atacaram Rizo, sobrepujando-o com suas lâminas e, finalmente, usando shurikens para deixá-lo à beira da morte. No presente, Rizo leva Mika para um esconderijo e diz para ela tomar um banho sem sabão e acende um cigarro para ajudar a esconder seu cheiro. Mika liga para Ryan e explica que Rizo quer arrastar para cima Ozanu, mas precisa da ajuda da agência e marca um encontro. Eles encontram Ryan em um local secreto, mas Rizo percebe imediatamente que é uma armadilha antes dos agentes continuarem a atormentá-lo até que ele desmaie. Eles o levam para um esconderijo após amarrá-lo com correntes e iluminá-lo com uma luz forte. Mika confronta Ryan sobre sua traição e diz que ele cometeu um erro. Ryan liga para ela em particular e diz que alguém na agência está trabalhando com Ozu e que sente cheiro de uma armadilha. Ele dá a Mika um rastreador e diz para ativá-lo se estiver em perigo. Mika visita Rizo, pedindo desculpas pelo que aconteceu e dando-lhe água para beber. Ele sabe que ela não o armou, dizendo que pode sentir isso em seu coração porque é especial. Mika acha que eles têm uma chance de escapar, mas Rizo diz que é tarde demais porque todo o clã já está lá. Mika corre para fora para avisar Ryan, mas de repente as luzes se apagam. Os guardas armados marcham em direção à cela e mal veem os ninjas. Quando se preparam para usar suas lâminas, os ninjas atacam, derrubando os guardas com incrível velocidade. Mika corre para a cela de Rizo para resgatá-lo, mas os ninjas eliminam os guardas e atacam com shurikens. Mika pega a chave e corre para Rizo, conseguindo abrir suas algemas a tempo para ele arrastar para cima um ninja atacante. Eles saem do
quarto e vêem guardas mortos ao redor. Chegam à saída, mas Riso diz para Mika seguir em frente enquanto ninjas começam a emergir das sombras ao redor deles. Riso entra em ação, esquivando, tecendo e cortando seus atacantes. Teshi consegue desarmá-lo, mas Riso pega uma espada e entra no modo bestial, cortando seus antigos amigos. Riso está todo cortado, mas os ninjas são infinitos e começam a cortá-lo antes que ele seja forçado a fugir. Mika chega ao carro esperando por Riso, mas é atacada. Ela consegue fugir, mal evitando os outros ninjas. Enquanto isso, Riso usa todas as habilidades de parkour para escapar do clã, que está em seu encalço. Ele consegue escapar correndo pelas ruas movimentadas, com frequentes ataques de assaltantes. Eles cercam Riso, forçando-o a lutar até que Teshi o confronta. Já ferido, Teshi esfaqueia Riso até ele cair. Antes que possa acabar com ele, Mika atropela Teshi com seu carro, salvando Riso no processo. Ela quer levá-lo ao hospital, mas Riso USA sua técnica para parar o sangramento. Mika o leva para um motel, onde Riso fica inconsciente devido a AOS ferimentos. Enquanto ele está deitado, Mika agradece por salvar sua vida antes de lhe dar um beijo. Ela então pede perdão antes de ativar o dispositivo de rastreamento. Ryan recebe a notificação e sua equipe se prepara para invadir. Naquela noite, os ninjas invadem o quarto de Riso e cercam sua cama. Ryan e sua equipe chegam ao motel pouco tempo depois, mas descobrem que o clã levou Riso. Ele acorda em um avião e usa sinais de mão e respiração para curar seus ferimentos. Ele é arrastado diante de Ozu, que agora está cego pelo ataque de Riso. Ele diz a Riso que estava muito orgulhoso dele e o treinou para assumir seu lugar, mas agora ele envergonhou sua família e quebrou seu coração. Riso é então amarrado a um poste, aguardando sua execução. Ozu USA sua técnica de dor nele, mas Riso o zomba, chamando-o de velho. Enquanto Riso tosse sangue, Teshi vê que ele tossiu sangue no dispositivo de rastreamento. De repente, há uma explosão massiva quando os agentes da Europol invadem o complexo, abrindo fogo contra os ninjas. Mika liberta Riso e ele vai atrás de Osanu. A equipe da Europol invade os portões e uma equipe entra, mas é eliminada por Teshi e seus ninjas. Ele então vai para outra sala e vê Riso esperando por ele com espadas prontas. Teshi manda seus homens, mas em poucos segundos todos estão mortos aos pés de Riso. Teshi então enfrenta Riso, que empunha sua karama com precisão mortal. Teshi começa a provocar Riso sobre a morte de Kyu, dizendo que foi um grande erro, após o que Riso desencadeia uma série de ataques brutais contra ele. Sua mão é cortada antes que ele possa ser arrastado para cima. Riso então vai confrontar Ozu. O mestre desaparece nas sombras, reaparece e começa a jogar Riso ao redor com facilidade, sem movimentos desnecessários, antes de atacar, sem sequer desembainhar sua lâmina. Quando ele é desarmado, Riso é cortado e enviado voando. Ozu expressa sua decepção em relação a seu filho adotivo, mas Riso firmemente diz que ele não é seu pai. Os dois trocam golpes e Riso consegue usar a técnica de dor em Ozu, mas o mestre começa a usar sombras para atacar seu discípulo. Mika chega e atira em Ozu, perfurando seu peito e fazendo-o colapsar. Riso assiste em choque e raiva enquanto Ozu tenta atacá-lo, mas Riso desaparece nas sombras usando a técnica de seu mestre. Ele começa a desferir golpes poderosos antes de acabar com ele com um golpe fatal. Riso leva Mika do prédio em chamas enquanto a luta lá fora finalmente cessa. Mika ainda está viva porque seu coração está do outro lado do peito. Algumas semanas depois, Riso finalmente reúne coragem para escalar os muros do complexo como Kenui fez. E o filme termina aqui. Você sabia que este roteiro está repleto de referências culturais e históricas fascinantes? A tatuagem tradicional nas costas do chefe da gangue, por exemplo, é uma prática antiga no Japão, conhecida como irezumi, que muitas vezes está associada a Yakuza. Além disso, o clã ninja Osanu menciona a utilização de 100 libras de ouro como pagamento, uma prática inspirada nos métodos reais de pagamento em ouro por serviços secretos em tempos feudais. E não podemos esquecer a técnica de cura de Riso, que lembra métodos tradicionais de controle de respiração e meditação usados por guerreiros japoneses
para aumentar sua resistência. Esses detalhes não só enriquecem a narrativa, mas também oferecem um vislumbre intrigante das tradições e mistérios das artes marciais japonesas. A moral desta eletrizante história é clara: nunca subestime a fúria de um ninja apaixonado, pois no mundo das sombras e da vingança, quem brinca com fogo acaba queimado, ou no caso, arrastado para cima. Chegamos ao final do recap. Se gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Comente qual recap você gostaria de ver. Obrigado, até a próxima.